Bom dia, irmãs. Bom dia, irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início à nossa reunião de estudos os dias de domingo. Vou solicitar a Mirela para fazer a prece inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje, os nossos estudos se concentram na obra de Emmanuel, através do médium Chico Xavier, Vinha de Luz. A lição de hoje é a de número 74, Maus Obreiros. Guardai-vos dos maus obreiros. Paulo de Tarso não recomenda sem razão o cuidado a observar-se ante o assédio dos maus obreiros. Em toda a atividade do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede de servidores fiéis. Enquanto os servos leais se desvelam, dedicados nas obrigações que lhes são definidas, os maus obreiros procuram o repouso indécimo, conclamando os companheiros à deserção e à revolta. Em vez de cooperarem atendendo aos compromissos assumidos, entregam-se à crítica jocosa ou áspera, menosprezando o colega de luta. Estimam as apreciações desencorajadas. Fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra em execução, despreocupados das realizações já feitas. Manuseiam textos legais a fim de observarem como farão valer direitos com esquecimento de dever. Ouvem as palavras alheias com religiosa atenção para extraírem os conceitos verbais menos felizes, de modo a estabelecerem perturbações. Chamam covardes aos cooperadores humildes e bajuladores aos deficientes ou compreensivos. Destacam os defeitos de todas as pessoas, exceto os que lhes são peculiares. Alinham frases brilhantes e complacentes, ensopando-as em óleo de perversidades ocultas. Semeiam a dúvida, a desconfiança e o dissídio quando percebem que o êxito vem próximo. Espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. Fazem-se de advogados para serem acusadores. Vestem-se à maneira de ovelhas, dissimulando as feições de lobo. Costumam lamentar-se por vítimas para serem verdugos mais completos. Guardai-vos dos maus obreiros. O conselho do apóstolo aos gentios permanece cheio de oportunidades suficientes. Maus obreiros. Guardai-vos dos maus obreiros. É uma recomendação de Paulo. Está em Filipenses, capítulo 3, versículo 2. É um tanto quanto interessante, mas é importante nós reforçarmos que dentro dos próprios conselhos e do próprio ensinamento do Cristo, ele já no caso, já nos propunha cautela dentro de algumas ambientações sociais. E dentre essas, ele faz alusão a respeito, por exemplo, dos falsos profetas. E aqui nós vemos que essa lição que Emmanuel nos traz
dentro das palavras e recomendações de Paulo, ele vem reforçando para que nós tenhamos cautela também. Tenhamos cuidado. Tenhamos a vigilância que nos foi também ensinado e norteado. Mas o que significa esses maus obreiros? Porque o obreiro é aquele que, né, realiza obras. E aí, né? E aí a gente pode entrar num campo muito vasto que existe sim pessoas, principalmente no segmento da religiosidade, que pode fazer grandes obras. Mas aqui ele está tratando dos maus obreiros. E Emmanuel, ele começa dessa maneira, claro, que ele pega essa passagem de Paulo, que é uma recomendação, guardai-vos dos maus obreiros, e agora ele vai o quê? Ele vai tratar essa lição com base nas palavras de Paulo. Começa dessa seguinte maneira. Paulo de Tarso não recomenda sem razão o cuidado a observar-se ante o assédio dos maus obreiros. Então aqui, Emmanuel, ele reforça que, olha, Paulo não vem à toa, Paulo não vem sem justificativa, Paulo não vem sem razão, quando ele pede para nós ficarmos atentos e nos acautelai-vos destes maus obreiros. Em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. É óbvio que dentro do nosso campo de estudo aqui, gente, a gente não vai citar nomes, nós não vamos citar nada. Mas dentro da coerência do raciocínio lógico que nós já possuímos, olha, já é possível visualizar, já é possível notar estes obreiros do bem, que talvez, de uma maneira velada ou até mesmo disfarçada, provoca algumas iniquidades. Nós conseguimos ver. Nós estamos conversando entre nós aqui, amigos, né? Aqueles que estão aqui no estudo, aqueles também que nos acompanham pelo canal do YouTube. Nós já conseguimos ter, pela coerência do raciocínio lógico, a gente consegue enxergar, nós conseguimos enxergar aqueles que, sim, fazem até grandes obras, mas ao mesmo tempo, no campo da invigilância, pode carregar um grande número de pessoas que o seguem para caminhos tortuosos. Por isso que Paulo nos chama a atenção. Por isso que Paulo nos recomenda. Olha, vocês têm o seu livre-arbítrio, mas procura se guardar, procura se proteger contra, de repente, sugestões que vão levar para lugares perigosos, para lugares que não há claridade necessária, claridade espiritual, né? Necessária para um campo vasto do trabalho cristão. No caso aqui, a gente somos a doutrina espírita, o Consolador prometido do Cristo. Então, nós estudamos aqui Cristo, mas é importante também entender e compreender que o campo do amor e da caridade, ele perpassa essa questão de ser cristão ou não, né? Mas aqui nós estudamos, somos cristãos,
estudamos o cristianismo vivo, estudamos a palavra e as recomendações do Cristo. Então, por isso que aqui nós tratamos, e reforço isso, porque provavelmente no nosso canal do YouTube, talvez os mais variados tipos de religiões, ou até mesmo de não ter, né, ser agnóstico, enfim, nos acompanham. Mas vamos tratar a respeito do que as recomendações do Cristo e agora a recomendação de Paulo. Então, aqui no segundo parágrafo, em todas as atividades do bem, o trabalho sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Vamos lá, vamos dar um exemplo que talvez muitas das vezes não atende à religiosidade, mas que acontece, né? Que acontece. Aconteceu, talvez, um movimento climático que ocasionou enchentes, ocasionou desmoronamentos, pessoas que até um momento tinham lares e tinham alimentos já não tenham mais, que tinham vestuários já não tem mais, e aí que começa a acontecer? Começa a acontecer, por vezes, campanhas, começa a acontecer campanhas que possibilitam as doações, né? Recolher as doações, os donativos, né? Enfim. E aí começa o trabalho da distribuição para aquelas pessoas necessitadas de um certo modo. Aí passa-se um tempo, isso, eu estou falando de fatos que já ocorreram, vem um noticiário, vem alguma coisa falando, e houve um desvio, que houve um sumiço, né? E aí você fala, pô, mas, nossa, a ação estava legal, mas como que aconteceu isso? É disso. É disso que Paulo recomenda, que, tipo, fiquemos atentos a essas obras que são feitas, inclusive, elevando o nome do Cristo, elevando o nome de Deus, né? Ficar atento com relação a isso. E assim, não é para nós, se tivermos a condição de auxiliar, de ajudar, não é que é para nós não auxiliarmos e ajudarmos, mas é para ficar atento dentro de uma consciência lógica, qual que é o movimento, qual que é a maneira com que devemos nos portar perante a esses grandes obreiros. Então, a gente não pode ser, por exemplo, seguir uma fé cega e achar que tudo que nos é direcionado é algo que se deve confiar, algo que se deve fidelizar. A gente tem que ter o nosso raciocínio próprio para entender na onde que pode estar ocorrendo algo que não é legal. Mas Emmanuel continua aqui. Enquanto os servos leais, aqueles trabalhadores fiéis, se desvelam, dedicados nas obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros procuram o repouso em débito, conclamando companheiros à deserção e à revolta, em vez de cooperarem, atendendo aos compromissos assumidos, entregam-se à crítica jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta. Aqui tá é interessante, aqui está até tratando, muitas das vezes, que talvez o grande obreiro, ele não seja, ou o obreiro, ele não seja o líder religioso, ele não seja um diretor, ele não seja nada, ele seja aquele que está andando do nosso lado ali no trabalho.
E aqui repara que, por vezes, algum desses trabalhadores utilizam-se da ociosidade e da preguiça para, né? Eu estou aqui, mas é como se não tivesse, né? É importante você tentar isso. Isso não quer dizer que nós temos que utilizar de métodos julgatórios e tampouco, talvez, criar um atrito e um conflito excessivo ao ponto de se criar uma adversidade, uma inimizade e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, é importante nós ficarmos atentos ao ambiente na onde nós estamos inseridos. Para quê? Para que também não sejamos, e aí que vai a importância, para que também não sejamos um destes que fala Senhor, Senhor, e não faz a vontade do meu Pai que estás nos céus, que é uma outra recomendação do Cristo. Não basta só dizer Senhor, Senhor. Não adianta ludibriar o trabalho divino. Não adianta ludibriar. Porque, ao mesmo tempo, nós estamos rodeados de testemunhas invisíveis, que está tudo sendo escrito por tintas indeléveis, que isso também não veio de mim, tá? Isso também nos é passado. E que não adianta. É importante nós compreendermos isso, né? Hoje eu vou... E aí, vamos lá. Vai ter outros processos aqui na lição, Hoje eu vou lá ajudar o meu grupo para um trabalho da caridade e tudo mais. Aí eu passo lá, estou até trabalhando, estou até desenvolvendo o meu trabalho. Na hora que eu vou embora, encontro uma outra pessoa, encontro alguém da minha família, nossa, hoje lá, o fulano fez isso, aquilo, o ciclano fez isso, aquilo, nossa, que absurdo, como que eles podem aceitar uma pessoa dessa dentro do nosso grupo e tudo mais. Opa, meu amigo, fiquemos atentos a essas falácias e julgamentos desnecessários, porque a gente sabe que cada um e cada qual ele vai desenvolver o trabalho que ele, né, que lhe compete, e aqueles que estão utilizando de uma maneira, pode-se dizer assim, de esperteza, né, ou algo do tipo, né, e tudo mais, isso cabe ao livre-arbítrio dele. Agora, o que Paulo nos recomenda? Olha, toma cuidado. Vamos dar um exemplo. Nós estamos num ambiente, num trabalho de caridade, na onde que se tem algo de valor sendo desenvolvido ali. Estou falando valor capitalista, valor monetário, né, e tudo mais. Tá, ok. Aí está executando a obra. Opa, isso aqui está meio fácil de se acessar. Isso aqui está meio fácil de se aproveitar. Que é o que estava citando anteriormente, no caso, quando ocorre essas questões, né, desses desastres climáticos. Houve o desvio do dinheiro do Pix que estava sendo feito, houve o desvio dos vestuários, dos calçados que estavam sendo doados, houve desvio, aí começa um a desviar, aí o outro está vendo, opa, eu estou aqui trabalhando, mas aquilo ali compensa, aí que está a recomendação de Paulo, guardai-vos, hein, segura sua onda aí, segura suas más tendências, não vai na onda daquele obreiro ali, não, segura aí, continua no trabalho firme, segue em frente. Não, mas ali eu tô vendo que ali rende. Aí você tá olhando para quem? O campo egoístico e orgulhoso e vaidoso e de esperteza e de sagacidade que o espírito, por vezes, vem aqui na reencarnação para poder né, se redimir, evoluir e, não se guardou.
foi para o caminho tortuoso. Estimam as apreciações desencorajadoras. Fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra em execução, despreocupados das realizações já feitas. Isso aqui está tratando-se a respeito daquele obreiro que está no caminho não muito reto, né? Estimam-se apreciações desencorajadoras, fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra em execução, despreocupados das realizações já feitas. Manuseiam textos legais a fim de observarem como farão valer direitos com o esquecimento dos deveres. Olha, é importante todas essas tratativas que Emmanuel nos traz, porque ele mostra que muitas das vezes, no campo da caridade, no campo do trabalho construtivo, religioso ou não, vai acontecer daqueles que, por vezes, estão ali no ambiente e aproveitam-se de todo esse estágio, aproveitam de toda essa estadia nesse campo do trabalho e estão ali desencorajados, estão ali. Esse último ponto aqui eu achei interessantíssimo. Manuseiam-se textos legais a fim de observarem como farão valer direitos. Quer dizer, muitas das vezes oram ou, né, escrevem belos textos ou oram belas palavras e tudo mais, mais se preocupado em valer os direitos com o esquecimento dos deveres. Isso foi algo que nós já conversamos muito aqui a respeito, é repetitivo, mas acho que é sempre muito salutar a gente tratar disso, que é a respeito daquele orador espírita que sempre orava lindamente, orava e tudo, e o senhor sentado lá na última fileira do centro, quando ambos chegam no plano espiritual, quem está ali para auxiliar, quem está ali para atender? O homem, né? O senhor da última fileira do centro. Mas como? Como? Né? Você está nesse nível e eu estou aqui? Porque o que você falava, eu fazia. Aqui entra nesse contexto. Se a gente, no campo da oratória, fala-se tanto de perdão, nossa, o mínimo que eu tenho que fazer, que é o dever, é perdoar. Se eu falo tanto do campo do amor, o mínimo dever que eu tenho é o esforço de procurar amar. Então é isso. Não são somente palavras jogadas ao léu, ao limbo. É algo muito mais sutil e de ação. Ação. A nossa vida, a nossa reencarnação, a existência que nós estamos, ela é de ação. Ela é de ação. A todo momento, dentro, e principalmente, claro, nós estamos aqui dentro de um estudo sistematizado, um estudo que nos traz a realidade. Então, isso nos faz, principalmente, despertar para as ações que nós devemos realizar, né? E aí, eu sei, é muito difícil, muitas das vezes, ainda por eu carregar vícios morais de longa data pelo meu espírito, mas é sempre o convite da mudança, é sempre o convite da reforma íntima, né? Então, esse é o nosso dever,
Nós achamos que talvez não temos dever nenhum por ter um livre-arbítrio. Sim, nós temos deveres. Cristo nos orientou muito bem a respeito desses deveres. Mas Cristo, ele nos convidava e nos recomendava. Porque existe o respeito pelo livre-arbítrio. Mas sim, nós temos os deveres, né? Ouvem as palavras alheias com religiosa atenção para extraírem os conceitos verbais menos felizes, de modo a estabelecerem perturbações. Esse aqui é um outro ponto interessante também, porque talvez, por vezes, a gente fica, e eu falo a gente, a humanidade, a gente fica notando alguma pessoa no campo da oratória, no campo da palestra, dá uma escorregada para causar perturbação. E tantas outras coisas. E tantos outros motivos a gente pode fazer isso. Nossa, olha lá, ó, tá orando. Olha lá, ó, olha a vida que leva. Olha lá, olha, faz consumo daquilo ali, ó. Olha aquilo ali. E tal, ó, é aquilo. Nossa, mas é espírita e tá com uma caminhonetona. Nossa, e aí causa perturbação, sendo que isso não é a necessidade maior do campo do trabalho edificante. Não pode, né? Lembremos, para o espírita nada é proibido, para o cristão nada é proibido. A gente só precisa se atentar aos deveres. O que eu vou fazer com aquilo que eu tenho em posse hoje? Tenho em posse hoje, porque na hora que eu desencarnar, fica aquela matéria ali. O que eu estou fazendo disso? Nossa, eu estou com um carro que ele vai a 300 km por hora. As leis de trânsito permitem isso? Não. Então, você tem uma responsabilidade e um dever. Você não pode ultrapassar. E mesmo que você pudesse, você tem um compromisso para com a existência e a vida, não só sua, mas a do outro. Então, existe na métrica da lógica todo um movimento desse campo de trabalho. Nós precisamos ficar atentos para não sermos nós os causadores de tanta perturbação por causa de infelicidade de oratória e assim, que sirva de lição para nós. Que sirva de lição. Mas que não seja um objeto de julgamento. Não seja uma ferramenta de perturbação. Precisamos ficar atentos a isso também. Chamam covardes aos cooperados humildes e bajuladores aos eficientes ou compreensivos. É interessante isso, né? Aquele ali tá ajudando ali, ó, porque tá querendo... E aí, vamos lá. É para fins de estudo, mas é um método utilizado-se pelos vocabulários e gírias humanas. Aquele ali, ó, tá andando com aquele ali, ó, porque é puxa-saco. Isso aí é os termos. É os termos que são utilizados, são as gírias utilizadas aqui, né? E olha só, né? Esse compromisso que nós temos perante ao trabalho, mas perante também a um olhar compreensivo, mais lógico, com aqueles que estão trabalhando de maneira que beiram a irresponsabilidade da edificação do campo divino. A gente precisa ficar atento a isso. Repara que Paulo, ele não pede para atacar. Paulo, ele não pede para julgar. Paulo pede para nos protegermos de nós mesmos com relação a esses maus obreiros. É isso que Paulo nos convida, recomenda. Destacam os defeitos de todas as pessoas, exceto os que lhes são peculiares.
é o que nós estamos falando, né? A questão do julgamento. E assim, pode até não ser no mesmo campo do trabalho caridoso. Pode ser gratuitamente a qualquer momento, a qualquer pessoa, né? E aí esse ataque ou esse julgamento, ele surge de maneira, muitas das vezes, fortuita e gratuita, né? E aí? E assim, eu me julgo tão obreiro, né? E eu me julgo tão trabalhador do Cristo e tudo mais, e quando eu menos vejo e noto, já estou julgando o meu próximo, já estou o atacando, já estou falando mal dele, né? E aí isso também é um ponto de atenção para nós. Alinham frases brilhantes e complacentes, ensopando-as em óleo de perversidade ocultas. Olha como o campo do trabalho a gente precisa realmente nos comprometermos com a nossa reforma íntima. Nossa, mas está trabalhando tanto, né? Está trabalhando tanto no campo, mas ainda está com o coração ainda tão cheio de peçonha, tão cheio de veneno ainda. Isso precisa ser tratado. Precisa ser tratado. Precisa, o vigiar e orar do Cristo é algo também, a gente repete tanto aqui, mas ele nunca se faz tão justo e com tanta alusão perante aos nossos comportamentos que, por vezes, no esforço diário, procuramos, sim, ser melhores e tudo, mas aí vem aquele vício moral que carregamos a longa data já, que aí vem e até coça a nossa garganta, mas eu vou falar, eu vou julgar, porque eu já estou pensando. Então, até na educação dos pensamentos, a gente tem que se engajar, tem que se comprometer. Espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. É fato. Ó, depois que começou a ajudar ali, ó, a vida prosperou, olha lá. Estranho, né? Que aí é o caminho contrário, né? De repente a pessoa não está fazendo nada de errado. Olha lá! Olha lá, olha só que fala aqui, gente. Espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. Olha, a educação espiritual, ela tem que ser algo diário, de minuto a minuto, para nós não cairmos nas nossas próprias armadilhas perante aos acontecimentos da humanidade. E principalmente no campo do auxílio fraterno. E repara que Emmanuel, ele cita do 8 ao 80, nos casos que nós temos que tomar cuidado com aqueles que falam Senhor, Senhor, executam algumas obras e que talvez caiam num caminho tortuoso. E ele fala também, no campo da visão nossa, daquele que realmente está trabalhando e que a gente fala, mas tá estranho aquele trabalho daquele rapaz ali, daquela moça ali. Então, repara que o Emmanuel, ele trata os picos, os extremos de todo um trabalho da obra divina aqui. Fazem-se advogados para serem acusadores. Vestem-se à maneira de ovelhas, dissimulando as feições de lobos. Olha, vamos lá. Fazem-se de advogados para serem acusadores. Fazem-se de advogados para serem acusadores. Repara que Emmanuel, e aí, alguns pontos do estudo a gente precisa mencionar.
Repara que ele não fala de fazem-se advogados para defender alguém. Fazem-se de advogados para serem acusadores. Que é, de um certo modo, um hábito que a humanidade ainda possui, né? Bem visivelmente. Que é o que nós estávamos tratando a respeito dos julgamentos. Por vezes gratuitos mesmo. Na verdade, todo julgamento, a gente precisa ficar atento, hein? Precisa ficar atento, porque mesmo que um irmão, uma irmã nossa, né, pratique algo que seja ilícito, nós precisamos ter, ao mesmo tempo, um senso de justiça, um senso de aprendizado e lição, para não praticarmos a mesma iniquidade, mas também um campo de piedade. De piedade. Porque aqueles que praticam iniquidades, eles serão inevitavelmente compelidos ao efeito da sua causa. E sim, seja nessa existência, seja em outra existência, serão irmãos e irmãs necessitadas para que nós possamos também, e aí por que não falar de mim também, que já pratiquei muita iniquidade por toda a minha existência espiritual. E a gente vai ter que, entre idas e vindas, auxiliar no campo da seara divina, auxiliando esses necessitados que em outro momento foram o quê? Os causadores dos seus próprios flagelos. Vestem-se à maneira de ovelhas, dissimulando as feições de lobos, costumam lamentar-se por vítimas para serem verdugos completos, costumam-se lamentar-se. Olha, isso é interessante, hein? Deixa eu só ver um item aqui, gente. Espalham, semeiam a dúvida, a desconfiança e o dissídio. Eu havia pulado esse, eu lembro da palavra dissídio, eu havia pulado essa frase aqui logo atrás. Eu vou repetir algo que a Vitória havia lido. Semeiam a dúvida, a desconfiança e o dissídio quando percebem que o êxito vem próximo. Agora eu continuo aqui. Costumam-se lamentar-se por vítimas para serem verdugos mais completos. E aí vem a recomendação de Paulo. Guardai-vos dos maus obreiros. Inclusive, esse guardai-vos dos maus obreiros não é somente aquele ou aquela. Somos nós mesmos. Que não sejamos nós esses maus obreiros. No esforço diário e contínuo. Então, guardai-vos de nós mesmos por vezes. Lembremos-nos, como já citado aqui hoje, a questão principal da renúncia das nossas próprias más tendências, dos nossos vícios, para que nós possamos nos fazermos, né, intimamente melhores. Então, fiquemos atentos. E, por último, o último parágrafo. O conselho do apóstolo aos gentios permanece cheio de oportunidade e significação. Sim. Por quê? Porque nós somos espíritos feitos para viver em sociedade. Independente do campo da religiosidade, independente do campo do trabalho, nós fomos, e isso é tratado no Livro dos Espíritos, que nós somos seres para viver em sociedade.
Sendo assim, já temos responsabilidades, já temos deveres. Então, nós precisamos ficar bem atentos, né? Bem atentos e vigilantes para todo esse campo. Porque repara como que encerra aqui. O conselho do apóstolo aos gentios permanece cheio de oportunidades de significação. Porque sim, porque a todo momento é uma oportunidade para nós. Para todo momento existe um significado. Então, fiquemos atentos. Que em vez de julgar, que nós possamos aprender. Que nós possamos tomar, por exemplo, uma escolha equivocada de um irmão ou de uma irmã nossa como uma lição para nós. Que possamos exercitar, se caso assim for o caso, o perdão. Que tenhamos a piedade. Que tenhamos a piedade. Lembremos-nos Cristo na cruz ainda, pedindo para o Pai perdoar a nós, que nós não sabíamos o que estávamos fazendo. A piedade. Piedade fraterna, piedade filial, que nos é passada. A piedade. Sigamos firmes dentro desse campo do estudo divino, do estudo cristão, das recomendações e das lições que nos foram passadas. E sim, é a luta diária de se tornar um espírito melhor. Um espírito amoroso, caridoso, cheio de vitalidade para o auxílio fraterno. A próxima lição do Vinha de Luz é a de número 75. Esperança. Que vai ser o ano que vem, 2026. Inclusive, o nosso próximo estudo do Livro dos Espíritos já é o ano que vem, né? 2026. Essa organização cronológica numérica, mas bem sabemos que a continuidade evolutiva, ela é diária, ela é minuto a minuto, e para nos organizarmos, né, precisamos dos números, é óbvio, mas o caminho e a seara do Cristo continuam o mesmo. Alguém quer comentar? Fiquem à vontade. O Rangel, nessa questão aí, a gente vê a inferioridade do ser humano e como a gente ainda é muito egoísta, porque a gente acha que o nosso próximo, às vezes, não que ele não tenha direito de conquistar as coisas, mas a gente acha que ele pode até conquistar, mas a gente sempre tem que ter mais do que ele. A gente sempre tem que ser melhor do que ele. Se ele tem um carro novo, a gente tem que ter 2. Se ele tem uma casa boa, a gente tem que ter uma casa melhor do que a dele. A gente, não é que a gente é contra o próximo crescer, mas a gente sempre quer estar melhor do que o próximo. Aí a gente vê qual que é a nossa situação em relação ao egoísmo, né? É isso mesmo, Fabiano. Ótimo menção, porque, sabe por quê? Você foi falando e aí, né, vem as ideias. Porque nós vivemos ainda o materialismo institucional, na onde que a balança ela se refere aos bens materiais. Ao ponto de falar assim, né, Fabiano? Oh, mas eu trabalho no mesmo cargo e tenho o mesmo salário do que esse daqui. Esse aqui tem tantas outras coisas e eu não consigo ter. Por quê? Né? E aí cai no campo material, né? Aí cai no campo material. Sendo que cada um e cada qual tem seus gastos, seus custos, né? Seus investimentos e tudo mais. Cada um tem a sua realidade, e aí a realidade espiritual, cada um tem o seu planejamento quando retornou aqui, mas o que você falou, Fabiano, ele é perfeitamente adequado para a lição de hoje.
E ainda não se... E aí, infelizmente, né, não se disputa quem fez mais pelo próximo, e sim para aqueles que têm mais. E olha, já escutamos cada barbaridade, cada perversidade nesse contexto que você traz, que por isso que nós temos sempre que manter a vigilância, né? Para não sermos nós esse tipo de ação, esse tipo de atitude, né? Nossa, e aí cai no campo da acusação, como aqui diz, né? Ah, mas não, tá fazendo alguma coisa de diferente aquela pessoa para ter esse tanto de coisa, né? Tá? E aí, olha o cuidado que nós temos que ter. E aí por isso que o apóstolo Paulo nos diz: guardai-vos dos maus obreiros. Mas esses maus obreiros, nós podemos nos localizarmos nele. Então, por isso, essa atenção que nós devemos ter, sim. E é isso, Fabiano, tá? Você foi muito feliz nisso, porque nós vivemos ainda numa humanidade onde a matéria ainda sobrepõe o espírito. A matéria ainda sobrepõe o espírito, e é o que causa toda essa cultura ainda competitiva de bens. Ou seja, fiquemos atentos. Fiquemos atentos, ficamos vigilantes, fiquemos orando para continuarmos, termos força, espiritualmente falando, no segmento da nossa jornada evolutiva. Que tenhamos mais amor e realizemos mais caridade. Vamos encerrar a última reunião de estudos do ano de 2025 aqui, nos nossos dias de domingo. Agradecendo a cada oportunidade que tivemos aqui, e tivemos pela vida, né? Pela nossa existência de aprendizados, oportunidades de sermos melhores, de procurarmos auxiliarmos mais. Agradecer a cada um de vocês pela oportunidade desse trabalho aqui nosso, né? Continuar de forma remota, em um momento lá atrás, ainda presencial, mas devido a tantas circunstâncias como a pandemia, né? Agradecer nossa irmã Marley, que tanto contribuiu conosco aqui nesses estudos, e garanto que, pelas intuições, garanto que ela ainda se faz, por vezes, presente, né? E é isso, sigamos em frente, sigamos no caminho do trabalho, do estudo e do trabalho prático, né? Do trabalho prático, do trabalho em ação, né? E vamos, no nosso última oração de encerramento do ano, antes de eu solicitar para o Fabiano, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, direcionando os nossos fluidos, o que há de mais puro, que seja direcionado a irmãos e irmãs que passam pelo momento de provas e expiações, pelos sofrimentos em gerais, pelas doenças, pelas enfermidades, que estão nos hospitais, estão nas casas de saúde, que estão nas casas de acolhimento e repouso, que estão nas casas de recuperação, seja levado àqueles que passam aqueles sofrimentos quietos, que ninguém consegue ver, seja levado àqueles que estão em condições de rua, que também possam ser
afagados e acolhidos. Seja levado àqueles que desencarnaram, mas ainda não têm a consciência da sua passagem do plano carnal para o plano espiritual. Que eles possam ter o despertar o quanto antes, seguindo o caminho da humildade, para poder ter o pronto-socorro imediato dos nossos irmãos espirituais. Seja levado àqueles que estão nas zonas inferiores da espiritualidade, que possam também ter o despertar, que procurem escutar aqueles que o querem auxiliar, para tão logo também serem acolhidos e encaminhados para os hospitais espirituais. Esses mesmos hospitais espirituais, encaminhemos também nossos fluidos àqueles que estão em recuperação, para que tão logo também possam trabalhar e atuar no campo da luz, da paz, do trabalho edificante. Esse ano se encerra no nosso campo de estudo aqui, o próximo ano está por vir, e sigamos trabalhando incansavelmente para o auxílio do próximo e para a reforma íntima. Fabiano, faz a prece de encerramento, faz um favor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado, tia Ivanete, tia Marlene, Fabiana, a Júlia, a Viviane, que esteve aqui conosco, a Mirella, a Vitória, a Rafaela, a todos os amigos e amigas que nos acompanham pelo canal do YouTube, a todos os seus familiares, a todos os seus vizinhos, a toda essa humanidade. Tá certo que semana que vem vamos desejar um ano de 2026 também de muita luz e paz, mas já adiantamos que o ano de 2026 seja de trabalho, seja de reforma íntima, seja de muita luz e paz, porque abençoados sabemos que somos. Que este domingo e essa semana também sejamos também de bastante amor, de bastante caridade, de bastante piedade, enfim, de bastante paz. Que assim seja. Bom domingo a todos e um feliz ano novo. Obrigado, Fabiano. Você também. Tchau, tchau. Tchau. Uma boa semana para todos, uma boa passagem de ano, e se Deus assim permitir, domingo que vem estaremos todos novamente aí. Que assim seja, Fabiano. Fica com Deus.